amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h20 às 13h20, agora com o horário eleitoral de segundo turno. Temos este horário de 12h20 às 13h20, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site conferindo as novidades dos bastidores, com fotos, vídeos, notícias do programa. Acesse www.gentequefala.com.br, curta a nossa página no Facebook, /programa Gente que Fala, pode participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou pelo WhatsApp, é aqui de São Paulo, 11 974012235, o telefone do ouvinte está à sua disposição, 5052-6622. Convidados de hoje, o procurador de Justiça de São Paulo, ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. Doutor Antônio Ferreira Pinto, que bom tê-lo aqui. Boa tarde, Zé Copé. É uma satisfação muito grande retornar ao programa, Gente que Fala, estamos à disposição. O senhor passou por uma experiência de candidato a deputado federal, é isso? É uma experiência federal, uma experiência única. Eu sempre atuei no Executivo, fui secretário de Estado durante 6 anos e meio consecutivos, no governo Lembo, no governo do José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. E os amigos me convidaram, insistiram muito que eu incursionasse por essa área, eu nem filiado a partido era, e foi uma experiência que foi bastante rica, bastante interessante, embora não tivesse muita perspectiva de eleição, porque os desafios são muito grandes nessa área. Repetiria a experiência? Não repetiria, em hipótese alguma. Eu nunca fui político. Eu trabalhei no Ministério Público 49 anos de serviço público, né? Nunca incursionei por essa área. Mas a minha experiência como secretário da Segurança Pública, como secretário da Administração Penitenciária, os amigos insistiam muito que eu levasse, ou pelo menos colocasse à disposição dos eleitores, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto ao governo federal, à Câmara Federal. Foi uma experiência, valeu, né? Há aspectos positivos, aspectos negativos, e isso tudo se tira lição, né? A gente acaba aprendendo sempre na vida, né? Também conosco, participando desta edição de Gente que Fala, o advogado Eugênio Palazzi. Doutor Eugênio, bom tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, bom dia, Zé Copé. É um prazer estar nesse programa que eu considero um dos programas mais inteligentes do rádio brasileiro. Também conosco a jornalista, a apresentadora, a advogada, tudo isso, Beth Russo. Mais simples falar Beth Russo. Sem dúvida. Olá, amigas e amigos do Gente que Fala. É sempre muito prazeroso estar aqui, rever amigos e poder bater esse papo gostoso com todos vocês. Também conosco o jornalista Antônio Carlos Cimino, que é diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais de Bairro de São Paulo. Antônio Carlos Cimino. Zé Copé, é um prazer revê-lo e um prazer enorme estar com essa bancada de qualidade, como sempre. Gente que fala, produz esses gêneros aqui para a gente debater. Bom, o que mais se discute neste momento é exatamente o clima de São Paulo. São Paulo teve ontem a tarde mais seca do ano, com 18% de umidade do ar. Em Congonhas, a umidade foi de 13%, nível semelhante ao do Saara. A temperatura chegou a 34,9 graus. Em São José dos Campos, 39 graus. E a umidade relativa do ar, 9%, o que é considerado estado de emergência, com recomendação de interrupção para atividades físicas e serviços realizados em campo aberto, como coleta de lixo e entrega de cartas. Beth Russo, você que estava há instantes falando com a gente antes do início do programa sobre o sol, sobre a proteção, como é que passa por isso, Beth? Eu passo mal, tenho queda de pressão. Estava comentando com você que fiz um tratamento de pele, então vivo me protegendo do sol. Mas, realmente, todos nós devemos nos proteger, porque o sol exige um protetor solar de todos, né? Não é só para criança, não. Todos devem fazê-lo. Agora, a questão do tempo, acho que foge ao nosso controle de uma forma geral. Mas lá atrás, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade nisso. Quando a gente fala em sustentabilidade, fala na manutenção, né, da condição dos mananciais,
das árvores. Então, tudo isso, quando a gente passa na rua e vê que o pessoal, que as nossas autoridades acabam cimentando, né, as árvores, e elas não têm condição de continuar vivas, porque as raízes estão cimentadas. Essas coisas pequenas, são pequenos detalhes que acabam tendo grandes resultados, que afetam o clima. Então, eu acho que isso tudo a gente tem que repensar o nosso cotidiano para que o resultado final não seja esse calor que a gente está sentindo por aí. Antônio Ferreira Pinto. Uma pergunta específica. O senhor foi secretário de Segurança Pública. Quando nós temos uma situação de calor como essa, altera o comportamento da população, aumenta o índice de criminalidade, diminui? Como é que o senhor tem a estudo de tudo isso? Não vejo nisso aí um fator de aumento de criminalidade. Tem uma inquietação muito grande dentro dos presídios. São 207 mil presos, distribuídos em 150 presídios no estado de São Paulo, com uma superlotação. Então, esse calor realmente causa um inconformismo maior, uma turbulência maior. É o ponto específico que atinge uma situação de calor como essa. Exatamente. Eu vejo uma preocupação muito grande dentro dos presídios. Agora, com relação ao aumento da criminalidade, eu acho que esse não é um fator preponderante. E é verdade que tem como é que é a cadeia tour, que eles começam rebeliões para serem transferidos de Não, isso terminou em 2006, quando eu assumi. Havia 2, 3 rebeliões por mês, por semana, às vezes até consecutivas, né? E nós, assim que, com o aval do governador Cláudio Lemos, determinamos que quem quebrasse um presídio e permanecesse nele até que houvesse vagas em outros presídios, aquela massa de manobra, aqueles presos que recebiam ordem para quebrar o presídio, perceberam que as coisas não funcionavam dessa forma e os ouvintes podem perceber que desde 2006 não existe mais rebelião no estado de São Paulo. Não existe mais o cadeia tour? Não existe mais, exatamente. É o bonde. Eles chamam de bonde, né? Sai de um lado, vai para o outro. Quando estava calor, eles queriam ir para os presídios onde a temperatura era mais amena. Quando estavam lá na oeste, eles procuravam fazer rebelião para vir para uma região mais amena, do clima mais ameno. E no inverno queriam ir para a praia. Na praia não tem muito presídio, ali não tinha muita opção, não. Era uma situação... Eu toco esse assunto, abordo esse assunto. Mas o calor influencia muito no ânimo do preso. No circuito fechado, no comportamento daqueles que estão lá enclausurados. Isso sim. Sem dúvida. Antônio Carlos Cimino, a Zona Leste está sofrendo com isso. Sofre muito. Nós que temos uma região com pouquíssimas árvores, o bairro da Moca, por exemplo, é o bairro que menos árvores tem. Tatuapé agora com o parque, o Serete, com um plantio de árvores. Inclusive, a semana passada estive lá fazendo uma matéria, até o prefeito Haddad esteve e ouviu muitas reclamações. Nós temos o Parque do Carmo, mas o restante, pouquíssimas árvores. E nós temos uma campanha de 16 anos no Jornal da Zona Leste, plante uma árvore na porta ou no quintal da sua casa. Então, é uma campanha que a gente vem fazendo há muitos anos para que se conscientize, né? Que a população se conscientize, porque há um dogma assim, a árvore, ela, claro, chega na época do outono ou o vento, as folhas caem. E aí a população acha ruim porque entope calhas. E aí o que ele faz? Ao invés de ele limpar a calha, ele corta a árvore, que é um absurdo. E vira inimigo da árvore, que produz oxigênio, que produz frescor, que produz uma série de benefícios, né? Inclusive, as árvores que produzem flores, aí alimentam uma cadeia, as abelhas, aí polinização, enfim. E a gente vem fazendo essa campanha já há muitos anos, agora com o jornal Marco Zero, que é o único jornal do centro da cidade, e o jornal Valor da Paulista, nós também estamos fazendo essa campanha já há anos nas duas regiões. Cimino, se me permite, Claro. eu não moro nessa região, eu moro na Zona Oeste, mas já há algum tempo, já há mais de 5 anos, eu fiz um pedido na prefeitura que eu queria plantar uma árvore na frente da minha casa e eles se prontificaram, porque tem esse pedido, você faz o pedido e eles vão lá, a secretaria tal, vai fazer o plantio.
Eu estou esperando até hoje. Eu já plantei, a árvore já cresceu, já está. Paguei, né, para plantar. Então, eles não se manifestaram. Então, seria interessante, porque a campanha é fácil. Às vezes o cidadão quer plantar. Ele tem essa vontade de ter a plantinha lá, mas ele não tem o dinheiro, ele não quer dispor, tirar do seu orçamento, né, tirar do seu feijão com arroz para plantar uma árvore. Mas a secretaria, ela existe para isso, ela tem uma verba para isso. Secretaria do Não, Verde Meio Verde Ambiente. Meio Ambiente. tem. Até mudas tem. Você vai Mudas no- tem, mas às no- vezes ele, além de muda, ele é surdo, né? Então a secretaria é surda, ela não ouve as nossas reivindicações. Então seria importante a gente saber em que medida eles ouvem nosso pedido, porque fica lá. Se você não vai lá de novo, 3, 4 vezes, com protocolo, etc., e nem sempre você tem esse pedido. Seria interessante você fazer uma reportagem nessa direção. Será que eles estão atendendo? Será que quanto tempo eles levam para atender? Por que não atende? Porque a gente não sabe se isso está acontecendo. Mas o que você está falando, Beth, é muito pertinente. É. Tem, no Sered, por exemplo, você pode pegar mudas gratuitamente. Só que assim, você tem que fazer um cadastro, pedir a árvore, eles vão verificar se a rua comporta, Não, isso é se pertinente. a raiz não vai estragar a tubulação de água, esgoto, etc. Uhum. Então, esse período eu acho que é o pior de todos. Porque, claro, todo mundo gostaria de um IP Beth, você roxo. ainda está nesse período de avaliação do seu pedido. É complexo, provavelmente. né? Agora, engraçado, eu falei no começo o seguinte, eu acho que eles têm que avaliar, é lógico, porque já imaginou estourar o encanamento e tal, Deus me livre. Agora, por que depois que eles já está instalado, árvores até centenárias, eles vão lá para fazer o calçamento e simplesmente cimentam a raiz, né? Então fica só a árvore ali, aquela coisinha de nada. O que é isso, gente? A árvore vai morrer. Não precisa ser engenheiro da NASA, não precisa ser especialista em meio ambiente para saber que ela vai morrer. E morre. Quer dizer, gente. Nós temos dois, do que eu convivo, né, com esse pessoal. É assim, por exemplo, a seringueira, o que ela tem de copa, ela tem de raiz. Então, claro que estraga não só a tubulação, mas ela vai Calçada, tudo. corroendo calçada, o Pinheiros asfalto, tem uma etc. rua que ela avançou para a rua, então não tem nem estacionamento, as pessoas têm que passar. Quer dizer, é bonito, mas a gente sabe que está E errado. tem. Eu vejo os absurdos. Se você passa aqui em vários canteiros, tem abacateiro plantado. Então, imagina, o abacateiro, Na minha rua, em frente à minha casa, tem um abacateiro. no canteiro central, é um absurdo, porque, em média, 300, 400 gramas tem um abacate. E, na época que ele amadurece, ele vai cair sobre algum carro, sobre um vidro de um automóvel. Então, Não, sabe que na minha rua isso não acontece? Porque os carros da prefeitura, os carros que fazem serviços públicos, eles se enfileiram, inclusive esses que têm, como é que chama a cestinha que levanta? Não sei. Os Sim. caminhões que têm esse tipo de. Não sei o nome agora, não me vem. o Monkey. Isso. Eles ficam lá e eles não tem nada que fazer. Eles param o serviço público para ir lá catar. Colheu o abacate. Colher abacate. Então, tem fileira de caminhões dessa natureza, ao invés de fazer serviço público, para catar abacate. Mas não é Né? bacana isso? Hã? Na Avenida Europa... Não, é triste, porque é sinal que o cidadão, o funcionário público não ganhou o suficiente Não. para poder comprar um abacate lá na feirinha dele, e ele deixa de trabalhar para precisar pegar um abacate na rua. É que esse tipo de Isso é plantas triste, não é legal. frutíferas precisavam ser plantadas em praças, não em canteiros. Há um erro aí de quem plantou com a maior boa das vontades, né? Das boas vontades, porque, claro, é uma árvore, só que o local é Não é ruim, apropriado. não é apropriado, porque primeiro que o abacateiro tem uma copa muito grande. E o abacate, em média, 300, 400 gramas, caindo em uma criança, na cabeça de um transeunte ou no automóvel, vai fazer um estrago danado. Eugênio Palazzi. O verão ele vai ser cruel esse ano, né? Especialmente para nós que estamos trabalhando de terno e gravata, né? Isso vai ser horrível, maravilha. né? Advogado. Muito Nessa bom. hora dá muita vontade de ser mulher, né? Puder usar saia, roupinha leve, né? Isso é muito bom. Mas O escocês, né? mas aquela saia também é de lã, viu? Não é frio, não é quente aquilo, não é frio, Você não. pode adaptar. É.
Mas eu ia discordar da Beth no começo, quando ela falou que a gente não pode fazer muito com relação a isso, mas nós podemos sim. Depois você arrumou, eu entendi o que você estava falando. De fato, eu acho que a gente tem muita responsabilidade com relação ao clima, porque nós, como cidadãos ou como integrantes do governo, temos a obrigação de pleitear que o planejamento urbanístico da cidade seja melhor. São Paulo não tem. São Paulo é uma cidade dominada pelos interesses das construtoras, o interesse imobiliário, o mercado imobiliário. Então, se constroem prédios atrás de prédios, qualquer terreno onde você tenha casas instaladas são demolidas para se fazer um espigão. Nós não temos mais espaço para árvores, não temos mais espaços para praças, não temos mais espaço para lagoas, lagos, né, que poderiam melhorar muito o clima e a umidade relativa do ar. Então, São Paulo tem um planejamento muito ruim nesse sentido. E isso é a nossa responsabilidade também, porque nós elegemos pessoas que permitem que isso seja feito com a cidade de São Paulo. Então, eu acredito que tem que haver uma grande mudança no planejamento urbanístico, tem que se investir em campanhas sérias para a economia de água, porque nós sabemos que esse ano nós estamos numa crise, mas no ano que vem pode ser pior e em breve vai faltar água. No meu bairro, por exemplo, já falta água. Se eu moro na Zona Leste, ontem na Lapa não tinha água. Né? Eu moro em Perdizes. Na Zona Oeste. Lá. Na Zona Oeste, desculpa. Na Zona Oeste. Na Lapa não tinha água. Eu moro em Perdizes, estão ameaçando já acabar com a água lá também. Mas a gente vai ter um problema muito sério. Eu acredito que é nossa responsabilidade eleger pessoas que cuidem do planejamento de São Paulo, que cuidem para que nós possamos ter mais árvores, locais para mais árvores, locais para mais lagoas, lagos, que permitam, por exemplo, como Ibirapuera, onde tem um lago grande, que a umidade relativa do ar é melhor lá do que em outros bairros. Por exemplo, no aeroporto. No aeroporto só tem carro. Obviamente que a umidade lá é muito baixa. Então, o clima fica péssimo. Carro Doutor e avião. Palazzi, me permita uma que é parte pior ainda. aqui. Com o plano diretor, o plano de uso e ocupação de solo, as construtoras elas são obrigadas a deixar um recuo, frente, fundos, laterais, e é obrigada hoje a plantar árvores. Semana passada, nós tivemos um evento na construtora Porte, que é uma das maiores construtoras do Tatuapé. Eu até, quando falei da seringueira, eu lembrei deste fato. Num prédio, num terreno onde eles vão lançar um prédio com 50 andares, existe uma seringueira de 50 anos. Imagina a copa e a raiz que essa árvore tem. Eles vão fazer uma poda de raiz, vão fazer um muro de contenção para manter essa seringueira. Então, imagina, estava conversando com o doutor Erasmo, que é engenheiro, doutor Erasmo Albuquerque, e ele estava até comentando sobre o uso e ocupação de solo. Importante hoje, que a gente milita na área de imprensa, de editora, e nós temos uma vertente também na área de construção civil. Então, o novo plano diretor prevê muito plantio de árvore. Agora, quem quiser aprovar uma planta para edificação, e a gente fala assim, vai a construtora, eles só querem benefício, eles só querem... Mas veja quanto mão de obra absorve a construção civil, quanto gera de impostos, quanto embeleza essa cidade, porque quando... me permita chamá-lo de você. Claro. Quando você comentou que derrubam várias casas, é verdade, né? Não se pode fazer um prédio, mesmo por conta para edificar, tem que deixar umas áreas de recuo, né? Área de lazer, etc. Então, acaba tirando os imóveis que eventualmente enfeiavam a cidade, imóveis antigos, sem uma arquitetura que pudesse preservá-la. Então, embeleza a cidade. Você veja quantos condomínios hoje são lançados na cidade que você vê que são obras de arte. Os arquitetos, as arquitetas estão trabalhando de uma maneira tão bonita para a cidade que eu vejo que, ao invés de enfeiá-la, nós estamos melhorando esta cidade, né? Dando mais espaço para árvores e lazer. Não é?
Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o Procurador de Justiça Antônio Ferreira Pinto, o advogado Eugênio Palazzi, a jornalista Beth Russo e o jornalista Antônio Carlos Cimino. Sobre o acidente com o avião do candidato Eduardo Campos, a comunicação entre pilotos e a base aérea de Santos, divulgado pela Globo, apoia a tese de que o avião de Eduardo Campos arremeteu devido ao mau tempo. O controle avisou que a base operava por instrumentos e o copiloto disse que iria arremeter. Depois, a base tentou confirmar se o avião tentaria novo pouso, mas o copiloto começou a responder e parou, sem mais contato. O avião caiu poucos segundos depois. A tragédia todos nós conhecemos. Antônio Ferreira. Eu acredito que a reportagem em si ela não traz nenhum fato novo, né? Ela só traz um diálogo entre o piloto e a base. Acredito que a gente tem que esperar a investigação feita pela aeronáutica, que é muito rigorosa, muito meticulosa, e que vai trazer à tona aí qualquer falha humana ou falha do avião em si, né? Não vejo nessa reportagem um esclarecimento maior a respeito do acidente. Cimino? Eu comungo com essa opinião e, pelo que se viu nesse tempo todo, né, em todas as matérias, e se for um defeito mecânico, falha mecânica, tem que dar, postumamente, tem que fazer um busto para esse piloto, porque a tragédia poderia ser muito maior, né? Se ele não focasse, se deu tempo dele focar o terreno. Acho que não teria, Não sei se porque ele de imaginar onde voo caía. Ele caiu entre dois conjuntos habitacionais e o estrago poderia ser bem maior, né? Acho que a providência divina. Ou ele não teria condição. Ou instinto, né? Instinto. Não, é muito o negócio é não cair. Eu não vou cair ali. Ele já não tinha o controle da aeronave. Foi muita sorte. A providência. A tragédia não ser maior foi muita sorte. Acho que não tinha condição nenhuma de escolher onde ele ia colocar esse avião. Se deu essa oportunidade a ele, ele merece uma estátua. O que eu ia ressaltar disso tudo, eu vi a reportagem ontem, não sei dizer se foi falha humana, se não foi, o motivo da queda não ficou claro, mas uma ressalva que eu gostaria de dizer, que eu acho muito grave, é o fato de até hoje as pessoas que foram vítimas do acidente não terem sido indenizadas pela seguradora, pois o avião tinha seguro, tinha uma apólice válida com a seguradora Bradesco, que até hoje não indenizou nenhuma das vítimas, nenhum dos acidentados nesse episódio. Isso é muito sério, isso é muito grave. É péssima a postura das seguradoras no Brasil quando agem dessa forma. Todo acidente de avião tem esse problema, são obrigados a acionar, a indenizar. Pessoas têm lucros cessantes, deixam de desenvolver suas atividades profissionais em função da falta de pagamento de uma indenização, de um seguro que estava regularmente contratado. Mas, Eugênio, tem algum caso de seguro que se pague quase que imediatamente? Porque então, em 2 meses eu imagino que seria quase que imediatamente. Isso é a crítica que eu estou fazendo. Isso deveria ser bem rápido. Existe um acidente, independente do motivo, o porquê caiu, a seguradora está contratada para indenizar. Ela tem que indenizar imediatamente. Por que fica demorando? Mas o Brasil tem sempre aquela ideia de que para você pagar você tem que esgotar todos os argumentos de quem tenta receber. O advogado é você. Mas o fim do seguro qual é? Qual é a obrigação do seguro? Você indeniza. Eu te contrato para qualquer eventualidade, qualquer acidente, qualquer problema, você vai indenizar. Depois eu discuto com a seguradora. Né? Se eu posso discutir, se é que eu posso discutir, se eu tenho algum argumento para discutir. Mas a seguradora tem a obrigação de indenizar os terceiros. Né? Beth? Até uma visão humanitária, né? A gente não está entrando no mérito do direito, que aí a gente poderia... Vai mais do que um programa. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de registrar aqui, eu acho que a questão é muito técnica, a gente não é especialista, eu não assisti a matéria, mas os que assistiram já falaram por mim. Mas eu acho inconveniente, vamos chamar assim, ou sem propósito, pelo menos eu não vejo qual, o fato de acidentes dessa natureza correrem com segredo de justiça, né? Não vejo por que isso. Mas está correndo em segredo de justiça? Todos os tipos de investigações. Né? Um decreto da presidenta, agora, recente, corre em segredo de justiça. Eu acho isso desnecessário, descabido, fora de propósito, enfim. Algo a acrescentar? Não,
Não sabia que havia esse segredo de justiça determinado por lei em acidentes aéreos. Então, Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível pra gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sacilândia, que é um mundo fictício onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sacilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos, e tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum, e os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, e engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, eu devo ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os PNGs separados, tá vendo? Então aqui, ó, ele anima assim, um a um. A gente usou programador web, programador de banco de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante para você ter ideia também do quanto isso vai te custar, do investimento tanto de tempo quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br.
na AltV, reapresentação às 6 horas da tarde. O telefone é à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje o Procurador de Justiça Antônio Ferreira Pinto, o advogado Eugênio Palazzi, a jornalista Beth Russo, jornalista Antônio Carlos Cimino. Algumas perguntas que estão por aqui, eu vou pedir a atenção. Cimino, sou do tempo que os jornais de São Paulo chegavam a ter 800 mil exemplares de tiragem. A Rosália Nunes, hoje, quando chegam a 289 mil, a festa na redação e o número de assinantes também está caindo. Qual o futuro do jornal impresso? Muito bem observado pela Rosália, né? Isso, Rosália Nunes. Rosália Nunes. A tendência do jornal impresso é jornal de bairro. Isso é... O mundo caminha para isso. Os jornais diários, com todo o respeito, eles têm uma função extraordinária de informação, só que o que me interessa, o que acontece na Bósnia, me interessa o que acontece na minha cidade, no meu bairro. Eu quero saber se vai ter água, luz, telefone, guia, sarjeta, poste, luz. Me interessa o que acontece no meu bairro. Mas o número que ela dá aqui de 800 mil é real, já existiu até o pico da Folha de São Paulo, 1,5 milhão de exemplares. Sim. Só que uma parte vai para a Europa, uma parte vai para os Estados Unidos, uma parte vai para toda a América Latina, uma parte vai para todas as capitais do Brasil e outra parte vai para os 625 municípios, 645 municípios do Estado. E uma parte só que fica em São Paulo. Aí você divide norte, sul, leste, oeste e centro. Então, hoje, a Folha de São Paulo, o Estado, né, e o Diário de São Paulo, a gente não pode excluir esse grande jornal, o Diário de São Paulo, que são os 3 maiores jornais diários do Estado, tiram, em média, quando tira muito, aí 400 mil aos domingos, muito por conta de assinantes. Os jornais de bairros, eles cumprem um papel social extremamente importante, vivem a comunidade. Ninguém quer saber, eu falo, a Bósnia como poderia dar outro exemplo, não que não tenha interesse social ou político, né? Mas me interessa muito mais o que acontece no meu reduto. E a gente vê problema de assalto, segurança. Eu quero saber se vai ter o posto policial, se vai ter um posto comunitário na minha região. E aí eu até ia comentar com o doutor Ferreira Pinto, que foi um secretário de muito pulso, mas eu coloco o seguinte, doutor Ferreira, o futuro da segurança da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo. Nós hoje, me permita fazer essa pergunta, porque o mediador aqui é o mestre Zancopé Simões, que eu até preciso render minhas homenagens a você, Zancopé, pela brilhante apresentação sua na nossa festa do empresário do ano, comentadíssimo com todas as empresas participantes, todas as pessoas que estiveram presentes à nossa festa, que você foi o nosso mestre de cerimônia, com louvor, nota 1000. Muito obrigado. Agora, a vocação de jornalismo com o Ferreira Pinto. Jornalista. Então, doutor Ferreira Pinto, o que nós esperamos, qual é a nossa... O que a gente pode esperar, se a gente pode ter sossego com a segurança pública no nosso Estado? O que falta, na realidade, é uma política de segurança pública, uma política de Estado e não de governo. O que falta é gestão. O que falta é interesse público. O interesse público se sobrepor a interesses regionais, político-partidários, e que se faça realmente uma gestão voltada para essa atividade essencial a todos nós, a segurança pública. Eu vou dar um exemplo. Nós, quando estávamos na Secretaria de Segurança Pública, por uma orientação do governador José Serra, nós começamos a fazer uma reestruturação dos distritos policiais e das delegacias de polícia no interior.
Havia cidades no interior que tinham 9, 10 distritos policiais e cada policial entendia que a sua atividade se restringia apenas àquele bairro onde estava situado o distrito policial. Nós fizemos essa reestruturação em São Paulo, na capital, nos 93 distritos da capital. Para ter uma ideia, São Paulo tem o maior departamento de polícia da América Latina. Tem mais de 6.000 policiais civis distribuídos nos 93 distritos policiais. Tem mais de 620 delegados de polícia. O que falta é realmente aproveitar bem na atividade fim todo esse contingente. Esse contingente é o suficiente para dar condições, garantia de segurança, uma melhor segurança em São Paulo. Eu vou dar um exemplo do que o governo faz, não para criticar o governo, mas dizer, tristemente, que não existe uma política de segurança pública. Recentemente foi criada uma delegacia, a primeira delegacia de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Ora, uma pessoa portadora de deficiência, ela tem que ser bem atendida nos 93 distritos da capital. Não pode ter uma delegacia especializada para atender pessoas com deficiência física. Se ela tem problemas de locomoção até o bairro dela, a delegacia do bairro, essa delegacia deve estar em algum lugar mais distante. Para surpresa de todos nós, essa delegacia funciona no 10º andar do prédio da delegacia, da Secretaria da Segurança Pública. Se a pessoa tiver uma deficiência motora... Por favor, não. Motora, tem que repetir. Onde funciona? Ela funciona no 10º andar da Secretaria da Segurança Pública, prático. Rua Líbero Badaró, 39. Quer dizer que se ela tiver um problema lá na cidade de Tiradentes, se ela tiver um problema no Jardim Ângela, ela tem que se locomover até o Largo São Francisco, no número 39 da Líbero Badaró, no 10º andar. E se a deficiência dela for física, ela vai ter que entrar pela garagem, porque não há acessibilidade no prédio da Secretaria da Segurança Pública. Digo isso de cátedra porque trabalhei lá praticamente 4 anos. E, além dessas delegacias, o sucesso da Copa fez que fosse criada uma delegacia do futebol, uma delegacia para reprimir crimes em eventos esportivos. Então, você veja bem os recursos humanos que são desviados da atividade fim. Por isso é que nós não temos uma segurança pública adequada aqui em São Paulo. A segurança ela tem que ser transparente, ela tem que ser uma política de segurança de Estado, para que todos os segmentos da sociedade possam acompanhar o seu desenvolvimento, seus eventuais desvios, e realmente nós poderíamos fazer uma polícia em São Paulo muito boa, porque qualidade, preparo profissional não falta ao policial, seja ele civil ou militar no Estado de São Paulo. Doutor Palazzi, Jaime do Jardim Bonfilholi, quando a opinião pública vai entender que jornal não é tribunal, repórter não é juiz de direito e editor não é desembargador? Eu acho que o jornal, o jornalista, eles fazem parte da opinião pública também. Cada jornal, cada edição, cada matéria que é feita, é uma forma de expressão da opinião pública. E se você tem a possibilidade de escolher qual jornal você quer ler. Eu conheço diversos jornais que puxam a sardinha para um lado, ou da situação, ou outros que puxam para a oposição. Então, antes da gente criticar a postura do jornal, que é lícita, que é livre, a gente tem que se preocupar com a educação, para que eu possa entender o que o jornal está falando e possa escolher qual jornal eu quero ler. Quem também ligou para 50526622 foi Maurício Carlos. Doutor Ferreira Pinto, qual a sua avaliação sobre as denúncias publicadas hoje na Folha sobre o cartel dos trens e metrô em São Paulo? Está sob investigação, há muito tempo que está sob investigação, envolve uma série de segmentos do Estado. Veio numa época, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque veio numa época eleitoral, então há uma preocupação muito grande de não se precipitar nessa avaliação, pode haver uma exploração político-partidária, mas essa investigação está em curso há muito tempo. E acompanhada pelo Ministério Público, a instituição a que eu pertenço, que é muito séria, muito profissional, e eu entendo que não vai faltar esforço, dedicação dos promotores que acompanham a apuração desse cartel. Bete Russo, Sim. Norma da Santa Cruz, diz ela, aliás, ela repete a pergunta, foi só a Globo colocar mulheres para participar de programas de jornadas esportivas que as outras, inclusive no rádio, fizeram o mesmo. O mestre Chacrin estava certo.
né? Nada se cria, tudo se copia. A Norma de Santa Cruz quer responder? Norma, você está certa. A Globo se tornou referência em tudo que ela faz, as outras tentam não, as outras copiam realmente, né? Vou discordar de você. É? Você acha que não? Acho que a Norma não conheceu Regiane Ritter, não conheceu Claudete Troiano, não conheceu a TV Sonia. Gazeta. Eu ia completar agora. O pioneirismo existe, só que eles não há visibilidade, né? A questão é a visibilidade. Quando você trabalha, e aí eu ia completar exatamente isso. Ele citou a Regiane Ritter, na Gazeta, Claudete Troiano, que foi minha antes colega. fazia esporte. Fazia a Soninha, que se enveredou pela política. Ah, sim, a Soninha ela fazia esporte. Isso, foi a primeira a escrever na Folha de São Paulo sobre esporte. Eu tenho falha nessa área, porque esporte realmente eu não tenho muita ligação com esporte. Mas mas eu trabalhei com a Regiane. Então, e com a Claudete também, então eu sei do trabalho delas. Mas essas pessoas trabalharam em locais que não dão muita audiência, né? Basicamente só para aqueles que são realmente aficionados do esporte. E, por outro lado, quem não gosta muito de esporte está passando, mas está na Globo, está passando, você está passando em casa, está ligado, você sabe que existe, né? Todo mundo sabe quem é a Fernanda lá da Globo, todo mundo sabe quem é, porque está passando, está ligado. Então, o número de pessoas que vê é muito maior. Então, é essa questão. Não é que só copia, também tem a questão do número de pessoas que vê. As pioneiras falaram para um número muito pequeno. Hoje, as outras falam para um número muito maior. Então, a impressão que se tem é que tudo é cópia. Mas, de qualquer forma, a parte plástica, a forma de fazer, é sempre como referência da Globo, em outros setores também. Mas, de uma forma geral, para a mulher isso é muito bom, porque nós, mulheres, costumamos não ter muito espaço profissional em qualquer setor. E, quando uma tem destaque, nós temos mais que aplaudir mesmo. Então, independente de cópia ou não, ainda bem, né? Que está cheio de mulher na televisão, né? Ainda bem que a gente está ganhando espaço. Cada vez mais, por favor. Mas essa pergunta foi feita outro dia já, né? E um abraço para você, Norma. E eu faço questão de registrar sempre o pioneirismo da Regiane Ritter, né? Regiane em televisão, em rádio, chamava boa colega, bom caráter, acima de tudo. Fantástica, mas e chamava atenção na época porque ela não tinha problema nenhum em entrar em vestiário e entrevistar os jogadores. Né? Continua, graças a Deus, continua ainda na Rádio Gazeta, graças a Deus está na ativa Regiane Ritter, mas essas outras aqui, e principalmente a Soninha, que hoje, eu repito, enveredou pela política. Francine, a Soninha, mas ela foi a primeira a escrever sobre esporte na Folha de São Paulo. Então, é que é toda a história da Globo, né? Está copiando. Então, a gente tem que fazer, tem que reviver esses o trabalho da profissionais. Soninha, eu não me veio assim de imediato, porque eu realmente não leio esporte no jornal. Eu leio assim só as manchetes, eu não costumo não ler. Eu não tenho interesse em esporte, a verdade é essa, né? Não faço e não tenho interesse. Então eu leio só as manchetes, assim, vejo o que o Palmeiras está acontecendo no Palmeiras e tal, e acabou. É por aí. Doutor Ferreira e sofro, né? Quando você falou de Palmeiras, ele sorriu ali, olha. Uma fase difícil, né? Os dois, hein? Os dois. O Corinthians também está numa fase difícil. Ainda estamos aí patinando, mas estamos entre os 5 primeiros. Tá bom, é um consolo. Simino também tem preferência de time? Juventus. Vai dizer que torce para o Juventus. Juventus, né? Juventino. Sim, vai dizer que torce para o Juventus. Porque não tem jeito melhor de se escapar da situação. Da Zona Leste torce para o Juventus. Eu acho que o Juventus é o segundo time da maioria das pessoas. E a Portuguesa também. Porque, Juventus e Portuguesa, é isso mesmo. Eu ia completar. Porque eu sou santista, sou pelezista. Você assistiu aquele gol do Pelé também ou não? Não, esse gol tem uma história interessante, né? Porque o campo do Juventus conheço umas 200 cabe, pessoas, 200 mil, isso mesmo. O campo do Juventus cabem 6 mil pessoas. Estiveram, segundo as pessoas, 200 mil pessoas assistiram esse gol do Pelé. Mas o Aníbal Massaini, quando quis fazer o filme do Pelé, ele esteve no escritório, ele esteve na nossa redação para ver se nós tínhamos alguma fotografia e se tínhamos feito reportagem sobre esse evento.
E eu não tinha, a redação não tinha, mas eu coloquei alguns anúncios na capa, pedindo para que, se algum torcedor tivesse fotografado. E no dia seguinte, nós fizemos a edição, saiu no sábado, na segunda-feira esteve o Pando, que era o zagueiro. Que era o zagueiro, que o Pelé quebrou a perna dele em 2 lugares nesse jogo. Porque o Pando chegou duro no Pelé, e o Pelé falou, se você chegar duro, eu quebro você. E não deu outra. Aconteceu mesmo. E ele me descreveu a sequência do jogo, a sequência dessa jogada. Chamei o Aníbal Massaini, e aí ele fez a sequência, e aí foi para os Estados Unidos, mixou. Então, essa história começou na redação do Jornal da Zona Leste. Interessante. O filme, o gráfico, foi o Ado Briquet, não foi? Foi o Briquet Filmes. Foi o Briquet que fez, exatamente. Mas essa história aconteceu na redação do Jornal da Zona Leste. Mas eu sou juventino. Entre os 200 mil que assistiram o gol. Né? E ali que surgiu aquele gesto do Pelé de dar o soco no ar. Tanto que Porque ele estava sendo hostilizado pela torcida atrás do gol, e quando ele fez o segundo gol, ele socava o ar. E esse gesto foi copiado mundialmente. Não foi o gol histórico, né? Foi quando ele fez o segundo... Foi o gol histórico. Foi o Tanto gol que há 6 anos, o presidente do clube, do Juventus, fez um busto do Pelé lá na Javari. O Pelé veio para a inauguração do busto. E foi uma festa bonita lá, que o Juventus promoveu para homenagear o Pelé. Tanto que nós estamos fazendo, estamos fazendo porque eu sou conselheiro há muitos anos do clube, diretor inclusive, e o que nós estamos fazendo? O presidente atual quer construir o hotel na parte social, na Rua Juventus. O campo vai terminar. Reformar o campo, retrofitar o campo, para 20 mil pessoas, porque hoje, infelizmente, nós não temos iluminação. Então, o Juventus perde muitos jogos à noite e perde muita plateia, muitos torcedores. Mas tem onde ampliar aquele... Tem sim. Ali nós temos aproximadamente 20 mil metros quadrados. Você já está na Rua dos Trilhos ali. Né? Tem espaço ali? Tem espaço. Quando a gente ia lá, já saía. Ao contrário, o campo ele vai virar, ele não fica na posição que está. Ele vira... Sim. As traves mudam de lugar, claro, e aí há uma condição de fazer um estádio para 20 mil pessoas e iluminar o campo que precisa. Né? E tem uma parte bonita ali, que é antiga, que ficará incorporada à nova construção. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Secretário, uma última pergunta, esse é o do Zancopé para o senhor. Por que as delegacias de São Paulo fecham à noite? É outro absurdo, porque se cria delegacia com a falsa impressão que se eu tiver uma delegacia próxima da minha casa, eu vou ter mais segurança. E com isso vai se pulverizando o efetivo policial em São Paulo. Recentemente se criou uma delegacia em Ferraz de Vasconcelos, uma segunda delegacia de polícia em Ferraz de Vasconcelos. Mas não se cria o cargo correspondente. Para criar uma delegacia, basta um decreto do governo. Para criar o cargo, precisa passar pela Assembleia Legislativa. Então, há um descompasso muito grande entre o contingente sobre os recursos naturais. Para nomear o delegado, para criar o cargo. Para criar um cargo, eu crio uma delegacia por um decreto. Para criar a estrutura da delegacia. Mas para eu colocar um delegado lá como titular, eu vou ter que criar um cargo correspondente. Esse cargo, ele demanda tempo porque passa pela Assembleia, por votação nas várias comissões da Assembleia. Agora, para eu criar um distrito policial, basta um decreto do governador. Então, surgem muitos distritos policiais, eles não têm recursos humanos suficientes e acabam fechando à noite, o que é um rematado disparate a polícia fechar à noite, que é quando o crime cresce, né, ao pico do crime, entre 3 da tarde até meia-noite, 1h da manhã. E a delegacia fecha à noite. Fecha porque não tem recurso. No interior é pior ainda. O prefeito vem, pede uma delegacia, o governo, seja ele qual for, isso aí é há décadas, o governo concede, ele paga o aluguel do prédio, ele empresta funcionários da prefeitura para atuar como investigadores, como escrivães de polícia, como atendentes, e à noite fecha. Então, sobrecarrega o
o município, O erário as finanças do do município, e o Estado não dá uma atenção devida, porque cria delegacias e cria batalhões, cria companhias de policiamento. Da mesma forma, aqui na Zona Norte, a distância de um batalhão a outro dá 2 quilômetros. Então, não é dessa forma que se faz uma boa gestão em segurança pública. O que precisa ter é o homem na rua, não precisa ter o número de distritos policiais que nós temos hoje. O que precisa é um efetivo realmente voltado para policiamento. E o governo faz assim com escola, constrói escola, não põe professor, constrói hospital, não põe médicos. Não. Isso se repete também com relação às delegacias da mulher, quer dizer, que é uma ideia copiada, né, seguida mundialmente, reconhecida como algo positivo com relação à questão do tratamento da questão de gênero. No entanto, nos fins de semana são fechadas e há provas, quer dizer, há pesquisas no sentido de que as mulheres sofrem maior violência, violência familiar, inclusive, nos fins de semana, quando elas não têm aonde reclamar. E ficam, não tem nem onde reclamar, nem para onde ir. Quer dizer, é uma situação super tensionada que não tem nenhuma equação. Agora, tem Lei Maria da Penha, só que vai reclamar onde? Não, com a Lei Maria da Penha, as atribuições da Delegacia de Defesa da Mulher aumentaram bastante. Elas deviam ser equipadas de uma forma eficiente para poder enfrentar essa demanda. Eu dou exemplo. Eu fui visitar, quando secretário, uma Delegacia de Defesa da Mulher em registro. Nunca teve uma mulher na delegacia. Era toda ela composta por homens. E a ideia é exatamente essa: a mulher se sente mais à vontade, mais condições de falar, ser vistas, os maus tratos que ela é submetida, para uma mulher do que numa delegacia que o ambiente é um tanto quanto agressivo, né? E ela não se sente adequadamente em condições de falar tudo aquilo, a desdita que ela passa, né? Agora, a Delegacia de Defesa da Mulher fecha à noite, não são em todas os municípios, deveria ter pelo menos onde houvesse uma comarca. A cidade que tem comarca é uma cidade de porte médio. A partir daí, se deveria estabelecer um critério, ter uma Delegacia de Defesa da Mulher. Aliás, é a única delegacia especializada que, a meu juízo, se justifica, é a defesa da mulher. Sem dúvida. Porque o idoso ele tem que ser atendido em qualquer local, né? O deficiente físico, deficiente, portador de deficiência, deve ser atendido em qualquer distrito. Doutor Ferreira Pinto, me permite fazer uma parte, é exatamente aí que é a minha dúvida. O senhor comentou sobre essa delegacia especializada para deficiente. Se ele tiver algum tipo de deficiência, ele não vai ser atendido em qualquer delegacia, ele tem que ir nessa? O inquérito é presidido pela delegacia existente no 10º andar da Secretaria de Segurança Pública. Ele pode efetuar o registro, mas ele, para ser ouvido, para ele acrescentar, ou para ele tirar dúvidas quanto ao autor daquele crime que ele foi vítima, ele tem que vir até o centro da cidade. Realmente é um absurdo. Isso aí é uma pirotecnia, né, inominada, porque não tem sentido. Isso é só um exemplo. Delegacia do futebol é outro exemplo. O DEIC foi criado, depois que eu saí, uma delegacia de crimes sazonais. Dá para entender o que é crime sazonal? A delegacia de crimes sazonais. Então, a gente vê alguns absurdos. Quer dizer, a população não tem sazonal, noção. eu entendo, no inverno... só para inverno, verão? A população não tem... A população seria crimes crime natalinos, de Natal, né? crimes A população natalinos, não tem noção da má gestão crimes existente. da primavera, crimes juninos. A população não tem noção da má gestão existente na segurança pública de São Paulo. Por isso que causa indignação, porque realmente não há uma seriedade na condição da segurança pública de São Paulo. Não que no meu tempo fosse melhor, mas pelo 15º mês os crimes patrimoniais aumentaram. Então, os senhores vejam que há um crescente número de crimes e que não é combatido adequadamente. Dizer que a delegacia os crimes de roubos aumentaram porque a delegacia eletrônica agora enseja a comunicação do crime, é uma falácia. Porque se o crime deixa vestígio, há necessidade de preservar o local e fazer uma perícia. Então, não pode ser comunicado pela delegacia eletrônica. Então, os crimes de roubo estão aumentando acentuadamente e não se pode debitar isso à comunicação pela delegacia de crimes eletrônicos, porque há crimes de roubo que não podem ser comunicados dessa forma. O governo vem e diz que o latrocínio é o roubo que não deu certo. O titular da pasta vem e diz que o latrocínio é o roubo que não deu certo. Absolutamente. Absolutamente. Se ele responder essa pergunta numa banca examinadora do Ministério Público, ele é reprovado. Seria reprovado, não seria guindado depois a procurador-geral durante 2 mandatos.
E o crime que deu certo, e o roubo que deu certo, continua sendo latrocínio. Mas isso é uma forma do governo não ter coragem de dizer que está diante de um grande desafio e que caminha para combatê-lo, mas com bastante dedicação e interesse público. Não dessa forma aí que vem laqueando a opinião pública com desculpas, com manipulação de estatística, que realmente não leva a nada. Quem sabe que o crime está aumentando é aquele que está lá na ponta, é o taxista, é aquele que está lá na cidade de Tiradentes, onde falta tudo, inclusive polícia. Por que a rota não está na rua? Porque o governo tem medo de passar uma imagem repressora, principalmente em épocas de eleição. Então, a rota não está na rua por causa disso. Agora, a rota, ela vai sempre para um confronto. A rota não atende briga de marido e mulher. Ela vai sempre naquelas ocorrências de extrema violência. Logicamente, nessas situações, pode ocorrer o evento mortis. Mas se o policial age com rigor, ele é penalizado? Ele é transferido. Penalizado. Ele é transferido. Isso aí é um desestímulo muito grande e essa postura apenas garante a vida do bandido. O bandido percebe claramente que está céu de brigadeiro para ele, porque se o policial entra no entreveiro e ocorre o evento morte, que normalmente será do marginal, porque ele não tem um treinamento adequado, ele não tem equipamento de segurança, ele não tem técnicas de abordagem, ele não tem familiaridade com a arma, quase sempre ele está drogado. Então, nessa circunstância, ele sempre leva a pior. A partir do momento que o governo fala que baixou a letalidade, ele está dizendo nós estamos preservando a vida do bandido. É essa a nossa realidade. O registro do prêmio Bibi Ferreira, que acontece hoje com cerimônia de gala, comandada por Alessandra Maestrini, a entrega do prêmio Bibi Ferreira, que avalia espetáculos de teatro musical que ficaram em cartaz no último ano em São Paulo. A produção que mais concorre a prêmios em 2014 é A Madrinha Embriagada, com 10 indicações, incluindo melhor musical, melhor direção para Miguel Falabella e melhor ator para Ivan Parente. A equipe do Gente que Fala estará lá hoje fazendo uma cobertura exclusiva do evento. Mais informações através do site prêmiobibiferreira.com.br. Doutor Ferreira Pinto, grato pela sua presença no Gente que Fala. O advogado Eugênio Palazzi também agradeço a gentileza. Bete Russo, Antônio Cimino. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão e Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê, na direção da Altivi, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, a 12h20, logo após o horário eleitoral. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.